Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Antes de mais nada, vamos para os recadinhos básicos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você vai ver no decorrer aí do vídeo um retrato que eu fiz da personagem Jessica Jones, que é o assunto. Ele foi feito em aquarela. Esse retrato, como todas as outras pinturas que eu tenho aí no canal, se você tiver algum interesse de comprar, você manda um e-mail para contato@diletanteprofissional.com.br. Você também pode me acompanhar lá no Instagram, @liboni_. E se você estiver se você estiver ouvindo esse áudio no podcast, você pode ver a arte lá no site, www.diletanteprofissional.com.br. E também você pode se inscrever no canal do YouTube, youtube.com/diletanteprofissional, e acompanhar aí as pinturas e tudo mais. O importante é você estar ouvindo aí. E se quiser deixar comentários, pode deixar no site, no YouTube, mandar por e-mail. Estamos aí. Mas então, vou falar um pouco sobre a Jessica Jones. Para quem não sabe, a Jessica Jones, ela é uma personagem que veio dos quadrinhos da Marvel, numa série chamada Alias, que foi criada pelo Michael Bendis. Na época, o Bendis tinha essa história sobre essa detetive com poderes, problemática. E a ideia dele era fazer a história com uma personagem da Marvel que já existia, que é a Mulher-Aranha. Mas a Marvel tinha uns outros planos para a Mulher-Aranha na época. Ela ia fazer parte de uma saga que ia ter dos Vingadores e tal. Então não deixaram de usar. E ele criou essa personagem do zero aí, que é a Jessica Jones. E eu preciso dizer, assim, antes de falar sobre a série ela tá na Netflix, ela já tá na segunda temporada, é dessa temporada que eu vou falar hoje. Ela faz parte do universo urbano ali dos heróis da Marvel. Tem aquele universo mais espetacular que você vê no cinema, e tem esse universo urbano que tem o Demolidor, o Luke Cage, o Punho de Ferro, que você pode ver na Netflix. Mas então, antes de falar da série em si, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que eu sou muito tendencioso quando se trata da Jessica Jones. Porque a HQ dessa personagem, ela veio assim pra mim no momento ideal assim da minha vida. Era uma época que eu ainda sentia muita necessidade de ler quadrinhos de super-heróis, mas eu já queria ler uma coisa que fosse um pouco diferente. E essa história sendo uma revista aqui no Brasil chamada Marvel Max, que a proposta eram alguns quadrinhos um pouco mais adultos. Assim, adulto é bem entre aspas, tá? Porque é uma história de herói, é uma história de universo super-herói. Então, esse adulto é bem assim relativo, tá? Mas enfim. Então eu tenho muito carinho por essa personagem. E além de eu gostar já dos quadrinhos, quando veio a primeira temporada da série, eu gostei muito deles terem escolhido a Kristen Ritter. Ela fazia um seriado, uma comédia muito boa, que é a Beach do Apartamento 23. Eu não lembro exatamente se é esse o nome, mas é alguma coisa assim. Era uma comédia bem boa, se você achar aí pra ver, vale a pena. E essa Kristen Ritter, com aquele narizinho arrebitado, ela tem um nariz que quase forma uma pontinha, é quase engraçado. Ela encaixou certinho para Jessica Jones, tanto em físico quanto em atitude principalmente, assim. Nossa, parece que ela encarna demais a personagem. E, além dela, a primeira temporada tinha como vilão o David Tennant, que, assim, quem assistiu Doctor Who adora o David Tennant. E ele fazia o Homem Púrpura, que é um vilão, assim, excelente, sabe? Um vilão espetacular para qualquer série. E, assim, dito isso, né, é seguro dizer que talvez a minha opinião sobre a série não conta muito, porque é a opinião de um fã, é a opinião de alguém que gosta da série, independente do monte de furos que ela deve ter, e ela tem, sei lá, qual série não tem, né? Ainda mais essa série de super-herói. E você pode acusar a série de um monte de coisa. Pode acusar ela de enrolação, pode falar que ela é lenta, qualquer coisa assim. E eu acho que vai ter aí um monte de crítico pra dizer.
e o que quiser sobre a série, fazer uma análise técnica, e eles com certeza vão estar certos no que eles estão falando. Mas pra mim, o que importa mesmo é que eu gostei da série, eu gostei dessa temporada também. E ela tem uma vibe bem diferente da primeira temporada, que a primeira temporada tinha um lance muito opressor, assim, um lance muito frenético. O Killgrave, o que nos quadrinhos é o Homem Púrpura, que é o David Tennant, né, na série, ele era um personagem, assim, um vilão quase invencível. E além dele, tinha a perturbação mental da Jessica Jones a todo momento. E ficou uma série muito de jogo de gato e rato, assim, bem intensa. Então a segunda temporada já não tem mais isso. E ela fica meio na linha de redefinir o que é a personagem. Redefinir o que sobrou da Jessica depois daquela primeira temporada. Então, com isso a gente vê um aprofundamento dos personagens coadjuvantes. A gente vê a série abrindo um leque da história, voltando para o passado da Jessica, voltando a ver como ela conseguiu os poderes. E tem duas coisas bem interessantes assim no roteiro dessa temporada. A primeira é que a história ela é totalmente fora do que se tinha na HQ. Quem leu a HQ sabe que o que era possível de contar da HQ numa série já se esgotou na primeira temporada. Porque a série da Jessica Jones, nos quadrinhos, ela era muito intrincada com o universo de personagens. E você dependeria de muitas... Você dependeria de vários personagens que já estão amarrados no cinema para você contar aquela história que tinha na HQ. Então eles fizeram certo de separar a história do Homem Púrpura e fazer a primeira temporada. E agora eles começaram uma coisa que é totalmente diferente, mas que respeita muito a essência da personagem. Eles pegaram a Jessica Jones, mantiveram a essência e criaram uma trama nova que aprofunda para uma linha assim de invenção completa, que obviamente tem um ou outro clichê, ou tem um monte de clichê, mas a trama sustenta, assim, principalmente se você contar que ela não tinha um original assim para se nortear. O segundo ponto do roteiro que eu acho bem interessante é que quem assistir vai perceber que essa temporada não tem um vilão. Os problemas e as loucuras da Jessica e de todos os personagens em volta dela, que tem um monte de problema e loucura, já são problemas o suficiente, já são conflitos o suficiente. Cai bem na ideia assim de uma pessoa que tem poderes super-herói, mas não é um, que é o lance da Jessica Jones. Ela tem os poderes, mas ela não... Ela até faz alguns atos de heroísmo, mas ela é muito relutante com isso. E a história também, ela reflete isso, porque deveria ser uma história super-herói, né, já que ela é uma pessoa com poderes, mas não é uma história super-herói. Não tem aquela estrutura de história super-herói onde você tem um arqui-inimigo, onde você tem um grande plano. Você tem uma temporada inteira só com pessoas com um monte de problemas, tentando viver, e essas pessoas vão se destruindo sozinhas, sem precisar de mais ninguém para ajudar elas a se destruir. Então, antes de encerrar aí o vídeo, eu queria falar uma coisa que eu achei curiosa, mas é meio uma coisa de sensação. Não sei se vocês sentem desse mesmo jeito. Os episódios da Jessica têm 55 minutos. Eu não sei se a gente vai ficando muito viciado naquela estrutura de 40, 45 minutos da maioria das séries americanas, que você assiste ali um episódio da Jessica, parece que ele é imenso, parece que ele, assim, são 2 horas de história, que acontece um monte de coisa. Mas é legal que, assim, ao mesmo tempo que ele parece imenso, ele não é cansativo. Então, é isso. Pode ser que a série não seja tão boa, mas eu gostei. Se você quiser ver... Se você ler o quadrinho, muito provavelmente você vai gostar. Ou não, tem muita gente que lê o quadrinho e não gosta, porque não gosta de adaptação, mas sei lá. Eu gostava muito da Jessica Jones, eu não consigo deixar de gostar com a série. Então é isso. Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, fala o que você achou da série, fala o que você achou da temporada. E fala aí o que você quiser. Valeu, obrigado por ouvir aí. Até mais.